agora, não querendo mudar de assunto, mas vamos mudar do lado da mesa, tá, Anderson? Tu tava falando agora como investidor, mas também foi um empreendedor que buscou investimento. Hoje, tendo a visão dos dois lados, assim, o que você pode dizer assim, cara, isso aqui eu fiz, eu deveria ter feito diferente? Eu, eu diria assim, acho que assim, o meu primeiro negócio eu quebrei, como eu falei para vocês. O segundo deu certo e foi totalmente bootstrap, né? Ou seja, foi autofinanciado, que foi a 2C, foi uma jornada de praticamente 20 anos. Mas era um business de prestação de serviço, de marketing, tecnologia, inovação. Mas a gente cresceu, enfim, nos posicionamos até como uma empresa nacional. São Paulo sempre esteve na nossa estrutura, então a gente cresceu muito em São Paulo e isso permitiu a gente atender grandes empresas, né? Depois eu captei, cofundei o Clube de Autores e a gente captou o primeiro cheque na época, como eu comentei. Eu me tornei investidor anjo também ao longo dessa jornada, paralelo à minha atividade, investi em diversas startups. Já tive o privilégio de fazer algumas saídas, né, nesse sentido. Eu diria que assim, eu empreendi com recursos próprios, empreendi com recursos de terceiro, coloquei dinheiro como investidor anjo para apoiar outros Uhum. Caralho, tava empreendedores. todos do lado da mesa. E Isso é hoje incrível. eu tinha o objetivo de me tornar sócio de uma gestora de fundos também, que Uhum. aí, obviamente, você tem uma responsabilidade, uma corresponsabilidade muito grande, Uhum. porque a gente está lidando com dinheiro de terceiro, a gente tá regulado, né? Obviamente, né? Também tá sob a luz da lei também nesse sentido para atuar. E nesse aspecto, o Brasil é um país assim de primeiro mundo no que tange a regulação e a segurança para os nossos Uhum. investidores, né? Uhum. Então você precisa ter credibilidade, trabalhar direitinho, né? E isso a Invisto tem, os sócios têm essa competência muito estabelecida, né? O que eu diria assim, Ramada? Eu acho que eu, eu venho aprendendo muito ao longo dessa jornada aí de mais de 20 anos atuando, né? Especificamente como investidor, 10 anos, né? Nos últimos 10 anos, o aprendizado é muito grande, tá? Imagina. O que eu faria, de repente, diferente ou não faria, né? Até um pouco na linha do que você me perguntou. Eu diria assim, eu acho que se você tiver um bom projeto, né? E mais especialmente uma boa equipe, porque o ativo de maior valor, acho que esse é o aprendizado que eu trago comigo, tá? E acho que aí é onde eu pequei também, em alguns momentos, nos meus Uhum. negócios e nos negócios que eu investi, subestimar ou superestimar a capacidade das pessoas. Então, você precisa montar um time da melhor qualidade possível. Esse é o único ativo que tem valor. Seja num processo de M&A, numa transação que você está vendendo. Então, muitas vezes, o comprador está olhando a propriedade intelectual, está olhando a produção, está olhando o produto, está olhando o cliente, mas não dá para negligenciar a capacidade do time. É os talentos que têm valor. Então, em qualquer indústria, em qualquer Massa. processo, assim, hoje, pela Invisto, inclusive, nós temos hoje, no nosso processo, inclusive, diligência de pessoas. A gente faz diligência hoje das pessoas que estão no negócio para entender se realmente aquelas pessoas estão dedicadas, se elas têm Estão no negócio, capacidade, né? estão no negócio. Então, assim, a Que gente tem precisa valor. entender qual é o track record dessas pessoas. A gente levanta o histórico profissional dessas pessoas. Ó, esse cara antes de empreender passou por tal empresa. Vamos conversar com um colega, com Uhum. alguém que foi Uhum. líder dele para ver Olha como é que ele só. foi, como é que ele se comportou como profissional, né? Como é que foi a jornada dele, como é que ele é no dia a dia. Então hoje a gente se preocupa muito. Eu sempre me preocupei isso como empreendedor, mas hoje, com a experiência que eu tenho como empreendedor, como investidor anjo e também como VC, né, como Venture Capital, é, é, é olhar muito, entender muito as pessoas, porque no final do dia o único ativo que tem são pessoas. É, Então, se as pessoas não tiverem dispostas, o negócio acabou. isso aí, isso que eu ia falar. Porque se der um ruim lá, é ela que vai resolver pra ti. Exatamente. Exatamente, É. exatamente. Então, assim, as pessoas, porque a questão, por exemplo, negócio de tecnologia, normalmente os empreendedores vêm da área técnica, mas Uhum. não necessariamente eles foram preparados para serem líderes e gestores.
né, para liderar pessoas, porque tem um desafio, muitas vezes, assim, a questão, por exemplo, societária é a questão mais sensível no negócio. Então, hoje, muitas vezes a gente pega negócios, por exemplo, com o cap table desajustado, e aí você precisa fazer um ajuste nesse cap table. Aí dá e briga, equacionar. aí dá briga. Putz, isso é... E aí começam todos os desafios. E aí, muitas vezes, o ego, ou você achar que você merece mais porque merece, mas, né? E muitas vezes, com isso, você pode perder gente boa, você pode ter a dissolução do negócio, você pode ter uma série de questões. Então, é complexo lidar com empreendimentos, né? Principalmente nesse estágio. Então, eu destacaria isso, Ramada e Thiago, como o meu aprendizado hoje, que é assim, que eu coloco toda a energia possível hoje para olhar para os empreendedores, para a qualidade dos empreendedores, no sentido assim, quem são, de onde vêm, o que pensam, como eles tratam as pessoas, como eles respeitam os seus pares, como eles tratam. E isso você pode observar, isso tem testes também para fazer, você conversa com, né? Então, tem formas de você, digamos assim, colocar um termômetro para entender, porque essa capacidade de resiliência, essa capacidade humana, ter valores bem definidos, né? Valores morais, valores éticos, né? De cumprir o combinado com o cliente, com os sócios, com a equipe, com os investidores, né? Porque afinal a gente está sendo responsável, né, pelo capital de um investidor. Então, nós estamos representando ele. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade e um zelo extremo por esse recurso que a gente está alocando para impulsionar aquele negócio, e a gente quer que o negócio dê certo, mas que o nosso investidor seja remunerado, né, receba o prêmio dele, porque afinal ele tomou o risco, né? Cara, que legal, que legal. O pessoal acha que é só sobre dinheiro, né? Não, no final, tem aí uma base... São pessoas, né, cara? A gente precisa ter carinho, né? Você acabou de assistir um corte que foi patrocinado pelo nosso querido Sebrae. Valeu, Sebrae! Se você quiser assistir o episódio completo, link aqui na descrição.